Tô aqui né? ainda na E clínica, aí, porque eu não trabalhando sabia se ia hoje, pegar home trânsito, eu office? preferi ficar por aqui, tô na clínica no Natal Shopping. Hoje, hoje foi muita Ah, tá. HOF, Não, hoje eu muito estou em casa, eu vim para toxina, casa mais cedo. preenchimento, e a gente vai mesclando, né, os atendimentos. Hoje em dia, na odontologia, a gente pode É isso mesclar aí. os atendimentos de HOF junto com os atendimentos eletivos mesmo, tanto de prevenção como de restaurações, porque a vivência da nossa clínica, a nossa profissão é muito rica Sim, nesse quesito. A gente consegue fazer muitos procedimentos e entregar resultados, muito. às vezes que a gente até imagina, nossa, não imaginei que fosse ficar tão interessante ou tão bom como ficou. Graças a... É, É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. É isso, assim, né? Tanto que é o nosso objetivo aí da live, para quem tá entrando agora, é mostrar isso mesmo, né? A nossa ampla odontologia, né? Tanto que eu coloquei, né, quando me pediram um título, uma ideia de título, foi exatamente isso, né? Uma odontologia clássica versus uma odontologia, né, de harmonização, que elas têm uma ligação muito grande, não tem como a gente separar, veio para acrescentar, sim, né? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, mas por que o dentista está fazendo isso? A exatamente. pergunta que eu faço é por como que o dentista não fez isso ainda, né? Porque é um complemento da nossa profissão, é uma área que a gente entende muito, né? Assim, não vou falar que a gente entende mais que alguém, menos que alguém, que eu acho que esse tipo de comentário às vezes é desnecessário, mas eu acho que é uma área que a gente domina muito, muito bem. Então, eu acho que a harmonização para a odontologia, e esse termo, inclusive, harmonização orofacial surgiu da odontologia, é uma coisa que veio realmente para a gente acrescentar, né? Então, hoje, o objetivo da live é mostrar exatamente isso, né? Esses complementos que a gente pode fazer na nossa odontologia tradicional. Porque, assim, o botox, o preenchimento de face, isso aí a Sim, gente está bem acostumado, né? A gente faz bastante, a gente ama, né? A gente acaba ficando, assim, faz parte da nossa profissão hoje, né? Muito, muito gostoso e prazeroso fazer. Mas hoje os tópicos, assim, que a gente vai mostrar são coisas que às vezes as pessoas nem sabem. Quando a gente fala isso no curso, algumas coisas as pessoas nem sabem que é possível exatamente. a gente fazer na nossa odontologia mesmo, né? Deixa eu colocar aqui. Eu quero E assim, a quando a gente foto. pega um Como é que eu caso coloco a foto? onde a gente fez toda uma reabilitação, e a gente vai Hum, refinando aquela face, né? A gente vai rejuvenescendo a região perioral, rejuvenescendo a região periorbicular, e as pessoas vão se transformando, e quando vão chegando na recepção, até a recepcionista nota, diz, nossa, como ela tá diferente. E assim, a família toda vai chamando novos pacientes para o sim. consultório, porque quem está trabalhando com prótese, que vai ficar acompanhando aquele paciente, que faz uma periodontia, existe a possibilidade da gente unir as especialidades na odontologia. Isso é muito interessante, que vai depender muito da vivência clínica de cada um, né? E da... Exatamente. Com certeza. É realmente um conjunto. Eu estou tentando, eu não sei, porque na verdade, eu não sei se duas pessoas eu Eu consigo acho colocar uma que se foto. eu abrir o Eu tinha material, olhado, eu eu faço o conseguia. espelho para você e Agora, você eu não. vai. Eu não sei. Mas aí você não vai aparecer. Porque hoje é. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, paralisei. Aqui é o filtro. Engraçado, né? Assim. Porque ele dava opção, mas não tá dando aqui agora. Não sei. De repente, né? Deixa eu abrir Você aqui no consegue. meio, aí você vai Será? falando, e aí. Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu posso também fazer isso Tá. aqui. Tá vendo? Que eu estou com esse material aqui, na verdade. Tá? Eu vou deixar assim, Espelhar, né? porque eu acho que com duas pessoas a gente não consegue espelhar a foto. Tá? Então, na verdade, para quem não conhece, né?
Então, assim, gente, o objetivo aqui é a gente conversar um pouquinho, né? Mostrar em relação a ROF, em relação a alguns pontos, né, que são importantes para a gente na odontologia e que a gente conseguiu associar, né? Então, quantos pacientes a gente não atende, né, Thomas, nas nossas clínicas na escola, que chegam morrendo de dor de cabeça e já foi pesquisado e já foi descartado pela neurologia e pesquisa daqui, pesquisa dali, e a gente vai descobrir e uma, Sim. uma É, DTM muscular, né? quando geralmente o paciente ele Ah, chega com aqui, DTM no pode falar. consultório, ele chega falando que ele já foi diagnosticado e que ele geralmente no meu consultório eles já chegam falando, olha, eu vim procurar o Botox porque eu vi em algum lugar que o Botox trata DTM e muscular, e aí a gente vai conversando, faz todo aquele diagnóstico clínico, palpação muscular, vai pedindo para ele fazer, relatando, e aí a gente vai planejando o caso, né? Vou Nas estudar um regiões pouquinho. de aplicação. Sim, Então, assim, o que eu percebo é que, às vezes, as pessoas não sabem da existência da toxina para essas dores, né? E quando uma pessoa ela tem uma DTM, né? A gente tem dois tipos de DTM, na verdade. A gente tem uma DTM articular e uma DTM muscular, né? Então, quando a gente fala de articular, a gente está falando de articulação. Porque a nossa articulação temporomandibular, ela muito parecida com a nossa articulação do joelho, por exemplo, né? Então, nós temos dois ossos, nós temos um disco articular, nós temos uma cápsula. E a gente sabe que a pessoa, quando tem problema de joelho, é aquele problema, né? Então, existem problemas na articulação, né? Que são problemas que aí você pode ter discos anteriorizados, né? Com redução, sem redução, a gente pode ter perfuração de disco e tudo mais. Mas a gente tem um envolvimento muscular mesmo, né, na nossa articulação, que são os músculos da mastigação. Então, nós temos 4 músculos diretos da mastigação, né? Pterygoideo-medial lateral e masseter e temporal. E o temporal é um músculo direto da mastigação. Então, por isso também que as pessoas, quando estão em hiperatividade desses músculos, acabam tendo a dor de cabeça, né? Então, um paciente que chega de DTM muscular, ele relata essa dor, né, lateral principalmente. Claro, dor aqui na mandíbula, né, do apertamento. E aí a gente acaba fazendo esse diagnóstico, claro que descartando outros, né? O paciente chega com muita dor, a gente não vai falar que é só isso, a gente encaminha para um profissional, né? Um neurologista e tudo. Mas quando é detectado isso, e a gente, por mais, a gente faz um diagnóstico diferencial ali e acaba encaminhando por pecar por excesso, que é muito característico, né, Thomas? O Sim. paciente que chega, a gente aperta o masseter, o paciente já pula. Então, é uma indicação, né? A gente sabe que a DTM muscular, ela é causada, né, pela hiperatividade dos músculos. Essa hiperatividade, ela está relacionada ao emocional, né? Então, quem sofre ali são os músculos e os dentes, como resultante ali, né, desse emocional. Então, é muito difícil o tratamento, né? É muito difícil a gente tratar. Falar, olha, o seu tratamento da sua DTM, do seu apertamento é esse. Não, porque às vezes a gente nem sabe a causa, né? Se você perguntar para uma pessoa assim, você tem algum problema, você está com algum problema emocional ou sua vida está maravilhosa, 100%, tudo maravilhoso? Dificilmente alguém vai falar que é maravilhoso, né? A gente sempre tem alguma coisa. Então, esse é um grande problema, né? Então, a gente não sabe exatamente a causa de cada um. Então, o tratamento é muito difícil. Então, a gente É mais vai uma para os arma contra, paliativos, né? né? E a Porque, assim, toxina geralmente quem é uma tem delas. problemas com apertamento também tem ansiedade, não consegue relaxar de fato. E aí, alguns casos que eu tenho em consultório é o atendimento multidisciplinar, que tem um atendimento junto com um psicólogo, psiquiatra, que precisa se tomar alguns fármacos, drogas, enfim, para poder Exatamente. relaxar de fato. E a gente tem a toxina como mais uma arma
para tratar a DTM, sabendo que é uma situação crônica do paciente, né? Ele não vai ficar livre disso. E quando quando o paciente, por exemplo, está em Sim. crise, a gente tem a toxina para diminuir a dor do paciente nessas regiões que a gente consegue só empalpar. Tem casos de consultório que até já lhe mostrei em clínica de temporal com edema. O paciente, ao abrir a boca, você vê um edema assim exacerbado na região do ventre anterior temporal, que ao fazer a toxina já volta com 15 dias e não tem mais aquele edema, não tem mais dor. O paciente ele relata que as dores vão indo embora e assim, a gente também não precisa colocar uma dose tão alta assim da própria toxina. A gente vai colocando doses padrões, que a gente sempre fala para os alunos, e a gente vai analisando e vai vendo se vai precisar um pouco mais ou não. A toxina Uhum. basicamente é isso. Pra... Sim. A DT muscular, a toxina que a gente faz, né, não descarta outras coisas, como uma placa que vai proteger o dente, né? Porque a placa, na verdade, ela não para o bruxismo, né? Ela pode parar temporariamente, mas ela não para. Então, a gente usa sim a placa, não deixa de usar, indicar, porque o paciente vai proteger os dentes, né? Mas a toxina ajuda muito. Às vezes eu já tive pacientes de chegar no consultório, eles não conseguiam nem fazer a abertura normal, né? Porque você tem um músculo Tensionado, ali que está em cansaço, né? E aí você ismo, acaba. Os pacientes têm muita dor, é muito dolorido. Então a toxina ajuda bastante. Né? Eu vou só mostrar um pouquinho aqui, porque como eu não estou conseguindo mostrar a foto, eu vou só mostrar de novo aqui no computador. Então, a gente tem, né, a DTM com dor e sem dor. Então, geralmente, o paciente com dor é onde a gente vai fazer mais, tá? Toxina. Claro que a gente faz também para apertamento, né? Só o apertamento, fala um pouquinho na frente, né? Aqueles casos de... Então, a gente tem, na verdade, o masseter e o temporal, que são os músculos onde a gente aplica, né, a toxina. Então, geralmente, o ventre anterior do temporal e o masseter a gente aplica na porção inferior dele. Né? A gente não pode paralisar 100% os músculos, a gente tem que lembrar que são músculos da mastigação. Né? Então, o masseter, principalmente quando ele é mais trabalhado ali, né? Até quando ele é muito trabalhado, quando o paciente é muito braque, geralmente o paciente é um paciente até sem dor, né? Porque já, a musculação ali já é diária, né? E aí você tem aqui a aplicação, né, na porção inferior. Claro que a gente tem uma quantidade certa, né? A gente tem uma, uma, uma agulha certa, a gente a tem angulação uma localização da também, língua, né? Um pouquinho assim, se a imagem tiver ruim, você me fala. E aí a gente, né, também aplica no temporal, tá? A gente faz a palpação do temporal, geralmente é um lugar que está muito dolorido, o paciente sente muita dor quando a gente aperta também, assim como no masseter, né? E aí a gente faz a aplicação no temporal, tá? O paciente está com essa carinha assim, mas é uma coisa bem tranquila, porque muitas vezes a agulhada até alivia, né, Thomas? Funciona ali sim. como uma liberação do gatilho, muitas vezes, né? E a gente tem resultados assim, né? Esses resultados não são nossos, esses resultados são muito fantásticos, então são da internet, né? E você vê dois casos do masseter hipertrofiado, né? Masseter bem trabalhado, e que diminuíram. Então, às vezes, eu até em sala de aula comento muito em relação à bichectomia, né? Eu sou super a favor, quando o caso é indicado, acho que tem que fazer sim. Mas, às vezes, aqui no caso, né, a gente vê como que, às vezes, as pessoas Sim. indicam uma bichectomia e, às vezes, é só uma hipertrofia, né? E É a isso? Às vezes a mudança gente tem, né, casos de na face pacientes do que sempre paciente chegam é, aliviados, né? talvez algumas pessoas nem gostam quando tem um rosto muito quadrado, diferente de algumas outras pessoas que procuram preencher. E aí quando faz a toxina na região do masseter, já tem Sim, aquele relaxamento das fibras musculares do masseter, aí tem uma atrofia desse músculo também, e consequentemente vai mudar um pouco o rosto do paciente, que talvez não gostasse tanto daquele quadradão,
né? Um ar de agressividade que a paciente não gostava de passar. É, você fez uma ótima observação. O paciente realmente ele gosta da mudança do rosto dele, né? Geralmente quem tem muito É quadrado verdade. quer afinar, quem tem muito fino quer enquadrar, né? Então a gente nunca está muito feliz. Mas é uma verdade mesmo. Os pacientes realmente ficam bem, bem felizes com isso. Vamos continuar aqui, porque realmente eu acho, não está me dando essa opção, sabe? De mostrar a foto, eu acho que realmente não pode. E aí entra uma parte muito importante, né, Thomas, em relação ao relaxamento muscular, né, ao Sim, relaxamento dessa parafunção e a reabilitação, né? Então, assim, você aí com seus implantes sabe o quanto é importante, né, você não ter uma sim. carga Porque, exagerada porque para ter isso uma melhora, né? sobrecarrega, né, Vou deixar você a nossa falar. reabilitação e dependendo das forças, dos hábitos parafuncionais desse paciente, ele pode sobrecarregar uma reabilitação e o paciente pode até chegar a perder um implante, por exemplo, por um excesso de carga, um contato prematuro, enfim. Dependendo da oclusão desse paciente, vai influenciar se vai perder esse implante ou não. E a toxina, nos casos de bruxismo, por exemplo, apertamento, vai ajudar a preservar esse implante há mais tempo. Longevidade é o trabalho que a gente busca todos os dias na odontologia. E nossos trabalhos durem cada vez mais e é uma nova alternativa Sim, para tratar pacientes que estão... Enfim, claro que a gente não vai dizer que um tratamento é superior ao outro, porque tudo a gente vai chegando num resultado trabalhando junto, né? A odontologia tem essa função, uhum, mas na questão de reabilitar torna-se mais fácil, vamos dizer assim. Se o paciente ele tinha um excesso de força sobrecarregando determinado elemento, pode ser que ele talvez não perca ou não trinque determinado elemento dentário através desses contatos, né? sim. Esse paciente mesmo que eu mostrei, a marcação, ele é um paciente que é um paciente de uma outra profissional que me encaminha, porque ela fez a reabilitação dele, mas ele quebrava. Toda vez, todo mês aparecia com alguma coisa quebrada, de força de mastigação. Então, ele a gente faz, né? Às vezes a gente faz nele para poder ter essa melhora. Eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né, Thomas? Você acha que faltou alguma coisa? Né? Depois, no final, se alguém quiser colocar alguma pergunta em relação ao que a gente falou, né? Em relação a E DTM, porque complexo. é realmente um assunto muito amplo, né? A gente fala muito, a gente fica no nosso curso, né? Falando bastante, tanto no curso de orto quanto de harmonização, que é muito importante, e claro, também no seu, né, de implante. Então, deixa eu só mostrar aqui, então, agora um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho do sorriso gengival, o quanto é importante, né, o quanto é interessante a gente fazer a toxina para melhorar esse sorriso. E o que eu acho mais, antes de mostrar, né, as imagens, eu vou comentar porque eu acho muito interessante casos de pacientes que vêm, às vezes, para um tratamento ortodôntico. Claro que a gente não descarta um caso ser cirúrgico ou não, né? Um caso que tenha realmente essa maxila aumentada e tudo. Mas como que o paciente não sabe da existência disso, né? Hoje em dia até tá mais, tá? Mas como eu faço harmonização há 11 anos, né? Tem 11 anos que eu faço, desde 2012, quando eu comecei, eu muitas vezes ofereci para o meu paciente, com muito cuidado, né? Porque a gente não pode realmente, o paciente, principalmente há 11 anos atrás, ele vinha para tratar comigo a ortodontia, que é minha outra especialidade. Então, ele vinha para tratar e muitas vezes eu via um caso, que às vezes é cirúrgico sim, mas é só um caso que você ia compensar, e o paciente não sabia da existência. Então, eu tenho pacientes que tratam comigo até hoje não deixam de fazer sorriso gengival sempre depois que descobriu que a toxina poderia
trabalhar nesse sentido, né? No sentido de melhorar essa exposição de gengiva, que muitas vezes incomoda sim o paciente, né? Sim. E ele não E sabe assim, dessa existem vários casos, possibilidade, por né? exemplo, de sorriso gengival, que o paciente, mesmo depois de fazer a gengivoplastia, ainda é necessário fazer, no caso, a toxina botulínica, porque ele tem uma exposição exacerbada do sorriso gengival, da maxila mesmo. E aí, assim, diminuindo a força desses músculos levantadores do lábio superior, Sim. que fica localizado, você vai mostrar as imagens, mas o paciente ele volta com uma Vou. autoestima diferente, porque ele viveu todos os dias da vida dele reclamando e achando talvez um defeito e que ele achou que não existia uma forma de tratamento. E aí a odontologia mostra que existe Uhum. sim uma forma de tratamento. E aí a gente Sim. tem mais um procedimento, né? A nossa para Uhum. Sim. Claro que a gente não pode descartar outros diagnósticos, né? A gente tem, às vezes, a gengiva está sim, aumentada. Claro que existem uma série de diagnósticos diferenciais, né? Mas, deixa eu mostrar aqui, porque já que a gente não conseguiu mostrar essas imagens diretamente, né? Então, a gente tem alguns músculos responsáveis pelo sorriso, tá? Então, a gente tem zigomático sim, maior, sim. zigomático menor, a gente tem músculo, tá dando para ver assim, legal? Deixa eu clarear, tá? Então, a gente tem zigomático maior, zigomático menor, né? A gente tem elevador do lábio superior, levantador do lábio superior, o risório, e a gente tem o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Só para ilustrar rapidinho, a gente não vai ficar falando de anatomia, mas só para entender que mesmo o sorriso gengival, ele tem o músculo certo de aplicação. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa mais erradinha, vamos dizer assim, né? Às vezes um sorriso que faz o toxina e não fica bom, e a gente vê muito isso, né? Às vezes as pessoas reclamam, muitas vezes está ligado à detecção do sorriso, do músculo que está trabalhando ali errado, né? Então, muitas vezes a gente tem que saber qual é o músculo que está causando o sorriso gengival. Não é que está causando, qual é o músculo que mais está trabalhando para aquele sorriso ficar daquele jeito e trabalhar nele. Porque se eu detecto que é um músculo tal e aplico É. no outro músculo, a boca vai ficar de pato. Então as pessoas chegam, muitas vezes chegam e falam assim, eu já fiz, detestei, não faço mais. Eu já tive paciente assim, né? Então, a E gente aí a tem que gente saber tem, também qual no músculo próprio trabalhar. consultório, tem algumas técnicas que a gente pode pressionar na região e a gente pedir para o paciente sorrir. Ele vai vendo o movimento do músculo e quando vai começar a fazer uma aplicação nessa região, não colocar muitas unidades. Para quem já trabalha com Botox vai saber o que a gente está falando. Não colocar muitas unidades, começar aos poucos, para você não ter nenhum tipo de Exatamente. intercorrência ou você deixar o paciente sem mostrar os dentes superiores, que ele vai ter uma experiência negativa. Eu acho muito interessante quando se trabalha com toxina, a gente começar a trabalhar com toxina com respeito ao paciente e sabendo que ele vai ter um retorno para você analisar como é que está o tratamento dele e que você pode melhorar sim depois, reaplicando um pouco mais com responsabilidade, entregando um resultado mais natural e com mais satisfação para o paciente também, né? Sim, sim. Aí só para continuar aqui um pouquinho, que eu vou mostrar aqui um casinho, né, de uma paciente, que é a paciente, inclusive, que eu falei, né, que não tinha muita ideia de que poderia ser feito, tá? Eu fiz o tratamento dela, esse caso já tem uns bons anos, eu acho que uns 6 anos atrás, e ela, na época, a gente usou um aparelho estético, tá? O alinhador nem estava assim tanto como a gente está hoje em opção, né? Não que eu não tinha, mas era também mais complicado. E aí, essa paciente, eu estava finalizando a ortodontia dela. Ela é, sim, um caso cirúrgico compensado, né? Um caso de classe 3 compensatório. Ela tinha uma sétima maxila. E ela tinha uma retrusão maxilar, tá?
e a mandíbula, mas ela é uma paciente super tranquila de compensação, não é uma paciente dentariamente exagerada, nem nada com grandes diferenças. E aí, uma coisa importante também, né? 7 dias depois, como a toxina estava, lembrando que a gente tem que deixar isso bem claro para o paciente, né? Porque o paciente também acha que a toxina, né? Então, esse caso foi um caso 7 dias depois. Essas fotos foram mandadas pela paciente. E eu sempre conto esse caso em aula, porque ela falou comigo assim: ah, não ficou bom dessa vez. Olha, como que já tem uma. Aí ainda está aparecendo gengiva. E eu falei com ela assim: mas quanto tempo tem que a gente fez? Porque às vezes a gente esquece, né? O paciente sai do consultório. Ela falou: uma semana. Eu falei: calma, vamos esperar, né? E aí a gente esperou essas fotos, todas elas que me mandou mesmo, ela mandou de casa, por isso que não está assim tão bem. 15 dias depois ela mandou de novo, falou assim, ficou bom sim, né? Então, para a gente ter essa Sim. paciência aí da toxina trabalhar também, mas, né, olha para você ver a diferença do sorriso dessa paciente. Claro que aqui, né, a foto da direita, ela já está sem o aparelho, né? Mas olha a diferença. Eu ia terminar um caso ortodonticamente muito legal, né? Dentes alinhados, compensados. Ficou muito legal o tratamento dela, ortodonticamente falando. É uma, Mas olha como é ficou uma legal forma com o da complemento da gente gengiva. refinar um Né? outro Eu tratamento, né? adoro esse Tratamento caso. de orto, resultado finalizado, como a gente quer. E aí a gente refina o nosso caso utilizando um procedimento de Hoff, que seria a toxina. E a gente pode também utilizar a toxina tanto Sim. para em outras regiões que as pessoas, ou a maioria dos profissionais desconhecem, tanto como na região do nariz, da asa do nariz, e Uhum. também no mento, para tirar um aspecto de característica de celulite no mento, que o paciente possivelmente não deve gostar, ou o paciente ele tem um hábito de sorrir mais de um lado do que do outro, Uhum. enfim, tem uma força muscular exacerbada. Paralisia facial também é uma outra alternativa que a gente consegue trabalhar com Uhum. toxina. Então, assim, se a gente parar para falar sobre toxina, eu defendo muito. A gente vai passar a live inteira falando toxina e o quanto a gente. É, mas é verdade. Você lembrou, assim, né? Sim, Eu não vou falar, a gente não vai falar sobre paralisia, porque realmente é um assunto bem amplo, né? Mas como é bacana o que a gente consegue, né, de melhora de pacientes que têm paralisia facial, né? Por algum motivo sim. existem paralisias que não melhoram, né, Thomas? Assim, o paciente faz vários tipos de tratamento e não conseguem 100% de melhora. E a toxina ajuda muito nessa compensação, tá? Eu faço bastante paciente com paralisia. A pessoa está perguntando se eu fiz o teste, com certeza. Sempre, 100% dos pacientes que a gente vai fazer o sorriso gengival, eu faço, vai lá, eu vou rir, parece até, mas sorriso gengival, né? A gente não erra porque realmente a gente faz E certinho, né? planeja. Eu ia até colocar, eu acho que eu não coloquei, tem a foto de um ator, ator, cantor, não sei, é um menino novo, e que ele, na época, isso tem muito tempo, ele ficou aparecendo assim, porque ele falava que a boca dele estava de pato, né? Minha boca Sim, está de pato, minha boca está de pato. Mas por quê? Porque, às vezes, as pessoas também aprendem daquele jeito, né? Um local só, sorriso gengival é só aqui, né? Essa live vai ficar registrada assim. Às vezes as pessoas aprendem a colocar naquele local. E aí não é o local indicado, não é aquele músculo que está ali causando o maior sorriso gengival. E aí fica aquelas bocas de pato. Então, do jeito que a gente faz, não tem como, não tem né? como. Quando você detecta e a gente, né, em clínica mostra, faz todos os testes e tudo, você não tem como errar. Né, Thomas? É, Aqui, deixa eu continuar. Pode falar, Thomas. e Ó. assim, quando a gente tem esses casos de consultório que o paciente ele vai mostrando assim, vai mudando, vai aparecendo, a autoestima do paciente ele vai sendo resgatada e a gente vai se surpreendendo também com os resultados, né? Porque a gente passa também a enxergar os pacientes de uma outra forma, que talvez a Sim. gente não tinha imaginado no potencial que aquela face tinha e o que a gente poderia
o que a gente poderia conseguir, né, com o Uhum. tratamento que a gente está proporcionando para o paciente. Ó, tem alguém aí, ó, te elogiando muito, a Esther. O Thomas é, né, fantástico. Eu também defendo, amo, né, Thomas? Sim, Ó, aqui é um é caso de recíproco. um outro paciente, né? Isso foi até um aluno de curso a gente fez, né? Olha como que o dele ficou natural. Claro, né? Não tem como a gente também deixar aquela coisa super baixa, mas ele ficou muito feliz. Essas fotos também foi ele que me mandou depois pelo WhatsApp, né? Porque ele gostou muito também. Ah, esse é o ator que eu ia falar. Não sei se esse ator, cantor, quem que é esse? Eu sou péssima para isso. Tu vê- Mas ele reclamou muito do sorriso dele, ficou boca de pato. Você sabe quem que é? Não. Pois eu também não. Ele reclamou muito que ficou boca de pato e tal, tal. Então, na época, eu lembro que me chamou muita atenção isso, porque eu já fazia, né? E aí me chamou muita atenção essa reclamação dele. Eu já tive também, até uma ex-aluna minha, ela era de orto e ela também, eu até comento esse caso também na sala, né? Porque ela já tinha feito, não gostou, as pessoas que estavam envolvidas com ela, né? Família e tudo, amigos, ninguém gostou. E um dia eu estava lá na escola, isso foi até em Salvador, e eu estava dando uma aula lá, um curso lá de harmonização, e ela estava lá. Eu falei, vem fazer o sorriso lá. E não, eu sou traumatizada. Eu falei, não, vamos fazer, porque você vai gostar. Eu tenho certeza. Aí, cantora saiu, falou que ele é cantor. Eu sou ótima para isso, né? E aí, é um ex-participante da Fazenda. Ah, tá. Depois eu vou procurar saber, deve ser feio a gente falar da pessoa, e já que ele é público, né? Ele é público. Né? É, E aí eu fiz o sorriso dela, depois ela me mandou também, porque eu já tinha saído de Salvador, super feliz, é, porque eu tinha feito o sorriso e da outra vez ela não tinha gostado. Então isso é muito importante. Tiago, da dupla sertaneja, Hugo e Tiago. Aí foi mal, gente. Eu realmente não ia saber, não. Vamos lá. Algum complemento? Quer complementar alguma coisa, Thomas? eu acho que a gente abordou bem esse assunto sobre sorriso Sim, gengival né? com toxina. Vamos lá, porque a gente também não tem muito tempo. Bom, aqui esse casinho é um casinho de preenchimento, tá? Labial. Isso também é uma ex-aluna do curso. É uma aluna muito querida, ela é de Recife. Ela é daquelas assim, foi da minha primeira turma desse curso de capacitação e hoje ela deslancha. A menina, além de ser uma boa pessoa, uma pessoa que ficou muito competente, né? E a gente mostrar aqui exatamente isso. O lábio dela, ela tem realmente uma falta de vedamento, né? O selamento labial inexistente. E olha como que o preenchimento melhorou, né? Além da estética, claro, mas como que ajudou o paciente a fazer o vedamento, né? Não está vedado, claro, mas ficou mais fácil. Então, assim, em termos de estética e de função, né, Thomas? Que a gente fala muito isso, né? Sim. Eu sou um pouco suspeito a falar de lábio, porque acho que na Ser o rei do clínica, lábio. uma das pessoas que mais faz lábio, posso dizer que sou eu, porque E eu amo muito bem trabalhar com feito. eu amo E muito trabalhar bem feito. com lábios e os resultados que um preenchimento labial traz na face de um paciente, isso é muito bom para o próprio paciente, é muito bonito também de ver e de fazer, muito gostoso. Um dentista tem que saber fazer um bom lábio. Eu Sim. escutei isso na clínica uma vez, na sua aula, e eu falei assim, realmente eu tenho que entender e fazer como ninguém. E Uhum. quando a gente está fazendo um tratamento de lábio, a gente tem que analisar também, por exemplo, o vedamento. Eu acho muito interessante porque se essa paciente ela passar muito tempo nessa situação, ela vai forçar muito a musculatura, né, da região do lábio, dos músculos responsáveis para ela vedar esse lábio e vai acabar Orbicular. do nariz para baixo e vai começar a apontar o nariz dela, vai envelhecer a face da paciente. E aí Uhum. a gente devolvendo esse lábio, isso acontece muito com os pacientes mais velhos, mais maduros, que acabam Uhum. perdendo estrutura labial e vai reposicionando e invertendo esse lábio, fazendo as É. técnicas para poder conseguir. E aí a gente vai vendo as melhoras na face do paciente como um todo, não só na região tratada, né? A gente Sim.
um ganho estético na região do nariz, por exemplo, do mento, na projeção do lábio, e isso Uhum. rejuvenesce muito a face. É importante, né, a gente entender que o lábio, às vezes, as pessoas acham que é fazer bocão, é preencher e tudo. Não, o lábio, ele vai realmente perdendo muita estrutura. Então, quando a gente coloca ali, né, uma seringa de um ácido que não seja tão reticulado, né, ele dá uma vida para o lábio. Então, independente da idade, que às vezes as pessoas acham, né, que uma pessoa mais velha ajuda, né, no código de barra, que são as ruguinhas que ninguém gosta, então melhora, né? Então, realmente, dá essa hidratada maior, né, no lábio com o ácido hialurônico, ele deixa realmente mais jovem. Não é bocão, né? Claro, tem gente que vai querer bocão, vai querer colocar 2, 3, 4, 5 seringas, e aí é da pessoa, né? E a gente tem que respeitar, né? O que a pessoa quer, né? Dentro de um limite, claro. Mas ali, no caso, uma pessoa de mais idade é fundamental para ajudar, né? E a questão também, igual a gente mostrou, da função, né? Como melhora a função desse lábio, eu vou mostrar de novo, porque às vezes alguém estava entrando, né? Então, tem a parte estética, né? Com certeza, e a parte de função também, né, Thomas? Aqui é bem interessante. E para complementar só a foto, né, dessa paciente, então, que é aquela paciente do sorriso gengival, que eu fiz o tratamento, né? Eu fiz o tratamento dela da ortodontia, e depois a gente fez preenchimento, sim, de nasogeniano, né? Aqui, tá? Do famoso bigode chinês, eu estou mostrando para quem não entende, né? Então, a gente avançou um pouquinho essa maxila, né? Avançou, entre aspas, ali, com preenchimento labial, preenchimento de nasogeniano, tá? Com a toxina, tá? A toxina no depressor do septo do nariz, também para esse nariz não cair quando ela sorria, além do preenchimento labial, tá? Então, aqui foi feito um conjunto de coisas para deixar um sorriso bem mais harmônico, né? Não precisa nem falar o quanto esse sorriso dessa paciente melhorou, ela amou, então foi uma coisa muito, muito legal. Sim, tá? Certo? Esse caso é um caso que eu adoro. E aqui agora, né, gente, o nosso último assunto aí, que é uma coisa que muita gente não sabe da existência, né, Thomas? Inclusive, a gente acaba não tendo muita procura porque as pessoas não sabem da existência do preenchimento de papila, que ela pode ser feita com ácido hialurônico. E é o mesmo ácido hialurônico que a gente usa na face. Claro que existem, quando a gente fala de ácido hialurônico, né, a gente fala de algumas reticulações, né? Para quem não entende, vamos lá, um ácido mais fininho, mais grossinho, mas a gente tem ali um crosslink, uma reticulação desse ácido, e a gente utiliza muito para fechar os espaços, né? Olha que caso interessante, porque muitas vezes o que a gente tinha de opção era fazer o quê? Aumentar o dente, né, Thomas? Fazer ali alguma coisa. Então, agora eu vou deixar para você que aí está uma área que você gosta também, né? É, assim, o interessante para esse caso, eu acho muito interessante a gente, quando vai falar sobre ele, lembrar que o paciente ele precisa estar com a condição de saúde bucal em dias, né? Porque se ele já tem um black space, é porque possivelmente ele já passou por uma gengivite, que progrediu por uma periodontite, e aí a gente não vai pegar um paciente que tem mobilidades dentárias ou que está com gengiva inflamada e vai fazer um preenchimento com ácido hialurônico. Então, a gente tem que pensar na parte de prevenção e manutenção de saúde, quando estabilizar o caso do paciente, associado sempre a alguns exames complementares, como radiografias periapicais, para a gente ver como é que está os detalhes ósseos daquele paciente. Aí sim, se está estabilizado, é feito o preenchimento com ácido hialurônico. E aí você tem uma coisa que você falou muito na aula teórica, que você Uhum. fala muito, é quando colocar a quantidade na região da papila, não exagerar.
né? Uhum. Porque tem essa questão de assim, deixar esquemiado, precisa da nutrição, né? A necrose Uhum. pode Sim. acontecer nos tecidos moles e a gente tem que fugir da necrose o máximo possível. Então, sempre Uhum. com respeito à estrutura. A papila é tão delicada que assim, a gente tem que trabalhar com ela com muito respeito. Porque um Sim. paciente que tem uma recessão de papila, acho que ninguém que quer correr, na verdade, desses tratamentos, É. até porque Vou é buscar enquanto muito você vai falando. difícil condicionar, assim. E aí a gente tem mais mais uma ferramenta na nossa gama de ferramentas na odontologia que a gente pode tratar também com ácido hialurônico, que é uma nova forma de Sim. enxergar o ácido É. hialurônico que as pessoas A gente, só imaginam que se trata lábio, nariz, enfim. sim. Tem que entender que a gente não cria papila, tá? Num paciente. A gente não consegue criar uma papila. Claro que não. São pequenos black spaces, né? São pequenas faltas que Sim, às vezes incomodam o paciente, né? Então, aqui, por exemplo, é um espacinho que o paciente se sente incomodado, né? Com esse vão, né? Que chama atenção, esse black space. E o que seria feito ali seria só o aumento com resina, né? Que é o que a gente faria, né? Alguma coisa. Então, hoje a gente consegue fazer um pequeno preenchimento dessa papila, que o Thomas falou, muito importante, ela está saudável, né? Uma gengiva que está saudável, né? Sem nenhum tipo de inflamação. Então, a gente consegue fazer o preenchimento dela e um pequeno aumento. A gente pode fazer até 3 sessões, né? É o que o Thomas falou, são os cuidados que a gente tem que tomar inicial, muito cuidado, porque senão a gente pode até, né, danificar mesmo a papila, tá? E aí a gente consegue, claro, casos, tá? Bem interessantes. Esse caso aqui, claro que foi uma junção, né? Você vê que tem um pouco de aumento, porque também tem um limite, né? Thomas, do aumento de resina, né? Da reabilitação ali, sim. né? Não pode, Então, não pode invadir o espaço biológico, né? E aí, sim, sim. pensando nisso, geralmente, assim, tem alguns casos que são feitos resinas, fecham-se, faz o diastema e aí espera a papila descer um pouquinho, né? Porque ela vai se Uhum, posicionar melhor na região. E aí, quando ela, uhum, depois de algum tempo, ela não conseguiu, talvez uma alternativa seria o preenchimento para não chegar a precisar fazer um enxerto de tecido conjuntivo, por exemplo, né? O paciente sim. não precisa passar por uma cirurgia muito complexa para ganhar 3 milímetros. Não, é bem interessante, né? Os casos que a gente tem, né? Ai, meu Deus, peraí. Quando a gente tem esse aumento, né? É bem interessante a gente conseguir lembrar que aqui, quando a gente faz, dá uma pequena isquemia mesmo, mas depois a gente tem que controlar, inclusive, essa quantidade de isquemia, né? É muito importante, tá? Ver se tem outro. Não. Então, aqui é uma opção, né? Que é o que a gente queria mostrar ali, principalmente em relação às algumas possibilidades, né? Da harmonização, da toxina, do preenchimento, fora o que a gente já conhece, né? O objetivo da live, né? Foi a gente mostrar algumas opções que a gente tem de trabalhos com toxina, preenchimento que não sejam a face, né? Porque eu falei, olha, a gente tem muita coisa bacana, né? No nosso curso a gente tem muita coisa legal. A gente hoje, tá? Eu queria deixar bem claro, até porque a gente é uma especialidade, né? Então a gente tem muita coisa legal, mas isso aqui muita gente não sabia, tá? Eu vou só mostrar aqui para depois a gente ver se alguém tem alguma pergunta, Thomas, que é Tá? em relação hoje, né? A harmonização, ela é uma especialidade, tá? A gente sim reconhecido pelo nosso conselho, que é quem tem que dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Quem sabe da nossa capacidade. Então, a gente tem a resolução a 198, que é de 2019, onde reconhece a harmonização orofacial como especialidade. Aí existem, claro, né, toda a parte burocrática, quantas horas e tudo mais, tá? Mas a gente sim, tá? Só queria mostrar também o nosso curso, que é a nossa capacitação, o Thomas está comigo, é um dos meus professores, né, assistentes. Hoje a gente tem essa capacitação em Recife e Natal.
são 6 meses, são 6 módulos, onde a gente tem 2 módulos teóricos de preparação para entrar em clínica, e depois a gente tem a parte de clínica e teoria, né? Então, um dia de clínica, um de teoria, a gente consegue passar bastante informação. O curso é bem rico, eu considero, porque a gente consegue ensinar muita coisa, né, para os alunos em 6 meses. Claro que não você tem que você aprende o básico e vai se desenvolvendo e fazendo outros cursos, mas o curso é muito completo. Eu fiz o seu curso, então, assim, tudo que eu sei na parte de harmonização orofacial é graças a você. Óbvio que a gente tem outras experiências, nossa troca clínica, a gente vai discutindo, vai pesquisando e vai colocando as coisas em prática, estudando juntos também, isso é muito interessante. Uhum. Para quem tem dúvidas sobre o curso, eu só tenho uma coisa para dizer: faça. Porque Né? depois que eu fiz esse curso, a minha vida profissional ela mudou completamente. Hoje em dia, a maioria dos meus pacientes, eles são em harmonização orofacial. Eles Uhum. chegam buscando por indicação de alguém que já fez algum procedimento, ou comigo no curso, ou no meu consultório, em outras clínicas que eu também atendo. E assim, a minha vida profissional, ela tem um marco, né? Ela tem a minha vida antes do seu curso e minha vida depois do seu curso, porque foram muitas portas que se abriram. E eu tenho que agradecer a você também, porque foi a sua sementinha que você plantou e a gente está regando junto e está transformando por aí novas pessoas, ensinando e disseminando esse conhecimento. Sim, não, eu fico muito feliz, porque eu faço há muito tempo, né? E no início era muito difícil a gente ter até material, e hoje com essa facilidade, então as pessoas podem sim, né, buscar. E é claro que a pessoa que quer se desenvolver, como você hoje, né? Eu tenho muitos alunos que às vezes eu olho alguns procedimentos e falo, gente, você é muito melhor, faz muito melhor que eu, né? Você com seus lábios, chega um paciente lá para lábio, gente, eu não quero nem saber, eu falo, Thomas está aí, né? Então, assim, hoje o aluno supera, né? Como é que fala? Supera o professor, né? É, Claro que a gente todo mundo ali se ajudando, né? O objetivo é realmente que o aluno aprenda bastante e mostra, e, né, ver que a gente tem muitas possibilidades, muita. A odontologia ela não é porque a gente não faz, é como a gente não fazia tudo isso ainda, é, né? é verdade. Alguém tem alguma pergunta, gente? Quer deixar alguma pergunta, alguma coisa do que a gente falou? Eu não sei se. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu olho aqui nesse quadro. Não, ninguém deixou. A Sayô falou do curso. Muito obrigada. Acho que teve uma pergunta que eu respondi, né? Você leu alguma pergunta aqui? Não, Não, né? só tô só vendo aqui as mensagens de carinho dos nossos Aí, amigos. ó, tem gente querendo fazer procedimento com você, né? Pois É, é, gente. Então é isso, né, que a gente queria passar, principalmente para mostrar, né, as possibilidades aí maravilhosas que a gente tem. tem Na, aí, ó, qual a na... próxima? Tem uma pergunta. Qual a próxima turma em Natal? Pois é, eu ia falar, em Natal a gente vai ter uma turma agora em maio, tá? Começando em maio. Eu não sei, eu fiquei de olhar a data, mas é sempre início de maio, tá? É a primeira semana de maio, geralmente a gente tem uma turma. Tem uma turma rodando, que a gente mês que vem vai entrar na clínica, inclusive, né? Pacientes serão sempre bem recebidos, a gente tem uma quantidade de pacientes muito legal, né? Pacientes que já se tornaram queridos da casa, né? E aí a gente hoje vai começar a clínica mês que vem agora, e aí uma nova turma em maio, tá certo? Então, quem quiser, é só entrar em contato E, aí no e em link, ela tá. Recife? A próxima turma em Recife já tem data? Recife, março, acho que abril, provavelmente, em abril, tá? E também tem uma turma para iniciar em Salvador,
eu também preciso ver a data direitinho, que eu ainda estou resolvendo essas datas, porque a gente tem que tentar coincidir que elas não coincidam, né? Então a gente tem que trabalhar de um jeito que. Então, eu ainda estou também vendo a data, mas também vai ter esse curso de 6 meses em Salvador. Ok. Tá? E aí, gente, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Bom, então agradecer a todo mundo que estava aí com a gente, né? A gente espera ter enriquecido um pouquinho o conhecimento de vocês, para quem já faz ROF, né? Muita gente não sabe da existência do que a gente falou, né? E para quem não faz, entender como é um mundo amplo. Então, as pessoas às vezes querem. Eu já tive aluno que fez o curso porque queria fazer a parte de DTM, né? Então, a gente tem aí gente que exatamente, né, quer trabalhar em reabilitação, quer trabalhar nessa parte gengival que a gente falou. Então, a ROF é muito rica, né? A nossa odontologia é linda, maravilhosa, eu amo, né? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Assim que agradecer o Thomas, né? É, eu acho que a Obrigado, gente, eu que agradeço a pelo convite. gente que representa aqui, né, o CPGO, que eu tenho, é uma honra em fazer parte, né, dessa família, porque eu sei que é uma escola muito responsável, que sempre está buscando o melhor, né, tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para os novos alunos. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? O quanto o CPGO tem esse cuidado, né? Da gente não fazer nenhum oba-oba e fazer tudo com muita responsabilidade. Exatamente. Tá certo? Obrigado, Thomas. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Cássia, agora que eu vi que a Cássia entrou. E eu lacei. Vou fechar. Tchau. Tchau. Vamos encerrar. Ai, peraí.